Olá pessoal, eu vim aqui hoje gravar esse vídeo aqui de improviso para comentar um filme que eu assisti esses dias, que é A Substância. E aí, como eu tô ainda no impacto do filme, eu achei legal já fazer uma resenha sobre ele, a minha visão, antes de esquecer alguns detalhes, tá? Sobretudo é uma análise mais psicológica, tá? Social e psicológica, e não em termos da técnica do filme, ok? Bom, o primeiro ponto aí que eu quero destacar é a crítica social que o filme traz. E isso é bem evidente, tá? Então, principalmente em relação à questão do etarismo, ou seja, a discriminação das pessoas por conta da idade, tá? E também o ideal de corpo perfeito, tá? Então, no caso, a personagem principal ali, que é a Demi Moore, interpreta a Elizabeth Sparkle, que era uma estrela do cinema, que ali pela casa dos 50 anos está apresentando um programa matinal de ginástica e ela é demitida simplesmente porque o diretor lá diz que ela já está velha, que já está ultrapassada, apesar dela ser muito linda. E isso ela fica extremamente frustrada por causa disso, né? E aí é onde surge a proposta para ela de uma substância que criaria uma nova versão, uma versão perfeita dela mesma, tá? Não vou aqui explicar como que é esse processo, mas enfim, ao tomar essa substância, de dentro dela nasce um clone, digamos assim, dela, só que mais nova e com um corpo perfeito, tá? E aí, a partir disso, ela se apresenta novamente à agência na qual ela trabalhava, é recontratada, a sua versão mais nova, e se transforma de novo numa estrela, com os holofotes todos virados para ela, tá? E aí, durante o filme, vai ficando evidente o quanto ela passa a preferir, digamos assim, essa versão mais nova do que a versão dela mesma. Porque pelas regras lá da substância, ela tinha que ficar uma semana no corpo dela mesma, mais velha, e uma semana no corpo desse outro eu, digamos assim, mais nova. E ela começa a querer ficar mais tempo no corpo dessa mais nova, tá? E aí o filme traz várias cenas assim dela comparando os corpos, né? Tem uma cena onde ela o eu mais velho dela, né, da Elizabeth, ia sair com um amigo antigo, né, mas ela se sente mal, ela começa a fazer maquiagem, mas acha que não tá bonita, ela olha pro corpo dela, né, para as nádegas, para a barriga e vê certas imperfeições, aí olha pro corpo da Sue, né, que é a versão dela mais nova, e ver o corpo perfeito ali. Então é bem marcante essa cena e inclusive ela desiste de sair, perde o encontro, né, com esse amigo dela, né, que ela estava querendo encontrar com ele para se sentir amada novamente, tá? Então o filme ele vai jogando muito com isso, né? E é algo que a gente vê na sociedade atual, né? O ideal do corpo perfeito e muitas pessoas, né, buscando atingir esse ideal e se frustrando com as suas versões, digamos assim, originais. Não que não seja bom buscar saúde, melhorar a autoestima, atingir ali um corpo que você deseja, mas é que para algumas pessoas isso se torna algo até patológico, podendo desembocar em transtornos alimentares, né? Por exemplo, uma anorexia, uma bulimia, ou até alguns quadros de depressivos ou de ansiedade generalizada, muito em função dessa angústia que é gerada quando o seu eu ou a imagem do eu não corresponde a esse, seria ali um eu ideal, digamos assim, né?
Então essa questão fica muito clara. E aí um outro aspecto, para não alongar demais, teria muita coisa para falar, mas aí mais voltado para a questão mais psicológica do filme, né? Porque uma das regras da substância que avisaram ela era o seguinte: vocês são uma só. Tá? Então, apesar dela ficar uma semana em cada corpo, mas a ideia que dá é que era uma só consciência. Só que o que acontece? Ela cada vez mais ela se identifica com a Sui, que é a versão mais nova, e renega a sua versão original, a matriz que eles chamam, que era a Elizabeth. Só que isso vai cobrando um preço dela, porque quanto mais tempo ela fica no corpo da Sui, mais o corpo dela, enquanto Elizabeth, vai se deteriorando a ponto de ficar deformada praticamente, né? Enfim, aí depois tem todo o desenrolar do filme e tal, é um filme de terror, de horror, né? Mas a questão é, justamente trazendo para o aspecto psicológico, como às vezes a pessoa ela pode se identificar com essa versão aí do eu ideal, né? Tentar atingir essa versão do eu ideal, por exemplo, o bonito, o rico, o bem-sucedido, o que é bem amado por todos, enfim, seja lá qual for a sua fantasia. E você busca se identificar cada vez mais e ao não atingir, se frustra. Ou então você se identifica, mas se identifica com um personagem, digamos assim. Né? E a gente pode puxar até um pouco para as redes sociais. Você cria ali uma espécie de um avatar, né? E passa a viver em função daquilo, né? Desse personagem, desse avatar, né? Muito mais preocupado com o olhar dos outros, que era o caso da Sui. Ela queria estar sob os holofotes, ela queria se sentir admirada por todos, amada por todos. Então você fica ali, né, uma espécie de um narcisismo, buscando esse olhar de admiração do outro. Tá? Então, essa cisão, né, que ocorre aí no filme, que aí no filme ocorre literalmente, né, os corpos se dividem, tem uma hora que a Sui ganha vida própria, né, mas no aspecto psicológico a gente podia pensar numa espécie de cisão do eu, né, onde o eu, vamos chamar assim, original, né, a matriz, vai dando lugar a esse eu ideal moldado pelas expectativas do outro, né, desse outro que é o social. Né, e isso aí pode gerar uma série de conflitos. Não que o eu não possa se modificar. A gente sabe que a identidade ela é uma metamorfose também, uma metamorfose ambulante, ou seja, a pessoa vai se transformando ao longo da vida e até mesmo esse conceito do eu às vezes é questionado, como o Deleuze dizia, o eu é uma multiplicidade, quem fala é uma multiplicidade, então sim, isso é possível, mas o que eu estou colocando é essa identificação a um eu ideal que é moldado a partir do discurso do outro, desse outro que é o social, que impõe determinadas questões aí a qual o indivíduo se vê impelido a seguir, né, a tomar para si. Então, fica aí essa minha análise desse filme, que é muito bom. Agora tem que estar preparado porque é um filme de horror, não se esqueçam. Então, é para quem tem nervos de aço. Um abraço.